Sabe aquele mito super reconfortante do gênio solitário? Ah, o clássico inventor na garagem escura. Exatamente. Aquela imagem de filme do cientista debruçado sobre um monte de papéis às 3 da manhã, que de repente tem uma epifania mágica. E resolve todos os problemas do universo num estalar de dedos, né? Pois é, a nossa imersão de hoje prova por A mais B que essa cena não é só um clichê de Hollywood. Na verdade, tentar resolver problemas complexos de forma totalmente isolada hoje em dia é, possivelmente a pior estratégia que alguém pode adotar no mundo real. Com certeza. É uma visão muito romantizada que, paradoxalmente, acaba sabotando o nosso próprio progresso. A gente criou essa ilusão cultural de que a inteligência é uma centelha divina. Um evento mágico que acontece no vácuo da mente de alguém especial, sabe? Como se fosse um superpoder isolado. Exato. Mas quando a gente analisa a fundo a mecânica do pensamento crítico e como as grandes inovações realmente ocorrem nas fontes que trouxemos hoje, a história muda completamente. Muda demais. O verdadeiro avanço intelectual não é um monólogo. Ele exige um ecossistema muito rigoroso. Pensar, comunicar e colaborar não são assim caixinhas separadas onde você termina uma tarefa, dá um cheque e pula para a próxima. Não é uma linha de montagem. Nem um pouco. Elas são engrenagens indissociáveis de um processo contínuo. E é exatamente essa mecânica que a gente vai desconstruir hoje para quem está acompanhando a nossa análise. Os materiais que baseiam a nossa exploração de hoje são notas curtas, mas, nossa, são extremamente densas. Muito densas. Elas vão direto ao ponto. Direto na ferida, eu diria. Formam um guia sobre essa arquitetura invisível da resolução de problemas. E o ponto central de toda essa discussão é a ideia de que o pensamento crítico simplesmente não pode morrer dentro da nossa cabeça. Não pode, tem que sair de lá. Se a gente quiser gerar qualquer impacto tangível, seja para resolver uma crise pessoal ou destravar um projeto super complexo numa empresa corporativa, tirar a ideia da própria mente não é, e isso é muito importante, não é um bônus para quem é extrovertido. Não, de jeito nenhum. É um requisito técnico e estrutural. Perfeito. É a regra do jogo. E os textos trazem um modelo visual para alicerçar essa premissa que eu achei fascinante. Ah, a metáfora da corda. Essa mesma. Explica um pouco como funciona essa imagem para a gente. Então, o autor usa a metáfora de uma corda trançada. Imagina uma corda grossa, tipo aquelas usadas para atracar navios no porto, sabe? Sei, aquelas bem pesadas, rústicas. Isso. Ela é composta por 3 fios principais que se enrolam e dependem inteiramente da tensão uns dos outros para não romper. E no centro absoluto dessa corda, aquele núcleo em torno do qual todo o resto orbita... O miolo da coisa. Exato, o miolo. Lá está o pensamento crítico de altíssima qualidade. É o primeiro fio. E antes da gente avançar para a comunicação e para a colaboração, que são os outros fios, a gente precisa entender o que realmente significa esse núcleo. Porque, vamos falar a verdade, pensamento crítico virou uma daquelas expressões de jargão de currículo, né? Total. Todo mundo coloca no LinkedIn, mas na hora de definir na prática... Ninguém sabe. Fica aquele silêncio, como exatamente nós construímos esse núcleo sólido. Porque assim, não se trata apenas de sentar numa cadeira e ter uma opinião forte e teimosa sobre algum assunto. Definitivamente não. Ter opinião é fácil. Construir esse núcleo significa fundamentalmente ter a capacidade e a disciplina de dar sentido à informação bruta. Dar sentido. Sim, pensa no cenário atual. A gente vive soterrado por um oceano de dados. É relatório para cá, métrica para lá, notícias divergentes, exigências malucas do mercado. Notificação apitando o tempo todo. Pois é, o ato de pensar criticamente é o processo meticuloso de filtrar esse ruído todo. É a habilidade de, encontrar padrões onde parece haver só caos, de questionar aquelas premissas que todo mundo aceita como verdade absoluta e de criar uma lógica interna coesa. É um trabalho braçal do cérebro. É uma fase de mastigação mental profunda. E a regra cronológica aqui, segundo o material, é inegociável. Nós precisamos dar sentido à informação antes de formularmos conclusões. E principalmente antes de tentarmos compartilhar o que a gente aprendeu com os outros. O sentido obrigatoriamente vem antes da expressão. Sabe o que isso me faz pensar? Me vem instantaneamente na cabeça a dinâmica da construção civil. Opa, adoro uma analogia. Como assim?
Mas especificamente a engenharia por trás daqueles arranha-céus corporativos, supermodernos, imponentes, todo espelhados. Sei. O pensamento crítico sólido, essa mastigação mental profunda que você mencionou, seria o alicerce. Aquelas estacas gigantes de aço e concreto armado, cravadas, sei lá, dezenas de metros debaixo da terra. Que ninguém vê. Exato. Ninguém enxerga, não rende foto bonita para o Instagram da construtora, mas são elas que suportam milhares de toneladas. E aí, o segundo fio da corda, que entra na fase da comunicação, seria a fachada de vidro. Ah, faz muito sentido. A parte que brilha. É a parte deslumbrante, que reflete o pôr do sol, que atrai os olhares, que faz o pedestre parar na rua para elogiar o prédio. Mas pensa comigo, se não houver um alicerce de aço bruto, tentar colocar essa fachada de vidro caríssima é o equivalente a erguer um prédio de 100 andares em cima de um terreno de areia fofa. É um desastre anunciado. E o grande perigo nessa dinâmica, e os textos alertam muito para isso, é que a fachada de vidro brilhante atua como uma camuflagem perfeita para a fundação de areia. Como assim, camuflagem? Esconde os defeitos. Exatamente. Pensa numa comunicação extremamente eloquente. Uma apresentação cheia de gatilhos persuasivos, com aqueles gráficos super coloridos, um design incrível e um discurso impecável. Aquele famoso caso do palestrante que fala super bonito, mas não diz nada. Isso. Isso pode enganar as pessoas por um bom tempo. E pior, pode enganar o próprio autor da ideia. Nossa, verdade. O cara acredita na própria ilusão. Ele passa a acreditar que o argumento dele é sólido, simplesmente porque soa muito bem na hora de falar. Mas quando esse projeto, que está estruturado em areia, encontra a gravidade implacável do mundo real... Choque de realidade. Seja na forma de um corte abrupto de orçamento, ou o consumidor muda de comportamento do nada, ou até uma crise de relações públicas, o que acontece... O vidro estilhaça. O vidro estilhaça imediatamente. A comunicação perde toda a sua capacidade de sustentação sem a força de tração do pensamento crítico lá na base. Ou seja, eloquência sem substância... Sem esse filtro rigoroso de dados que você falou, é só barulho. É frágil, uma casca oca. Casca oca. É por isso que o pensamento de alta qualidade, essa capacidade de gerar sentido, é o núcleo estrutural do modelo da corda. Ele é a condição básica de existência para que os fios externos tenham algum poder de resolução. Sem a fundação, todo o resto do trabalho é apenas teatro corporativo, né? Retórica vazia. Exatamente. Teatro puro. Mas aí a gente esbarra num paradoxo que me parece meio inevitável. E é aqui que a natureza da mente humana começa a complicar muito as coisas. Lá vem. Qual o paradoxo? Bom, se esse alicerce de aço é tão robusto, tão fundamental, e se o raciocínio solitário e focado consegue destilar o ruído em algo que faz todo sentido, por que não morar no porão? Morar no porão? Quero dizer, se alguém desenvolveu uma lógica impecável e compreendeu o problema lá no fundo, construiu a base, por que o trabalho já não pode ser considerado concluído? Porque a gente não pode simplesmente parar no primeiro fio da corda e dar por encerrado. Para que ativar a etapa da comunicação? Ah, entendi. Bom, porque existe um teto de vidro na nossa biologia. Nós enfrentamos um gargalo cognitivo e funcional que é intransponível. Um gargalo no próprio cérebro? Isso. Pensa na nossa rotina diária. A gente é bombardeado por exigências de todos os lados possíveis. Nós precisamos avaliar uma infinidade de variáveis de risco, antecipar impactos secundários e até terciários de uma decisão. É muita coisa. Entender nuances culturais, tendências tecnológicas, tudo ao mesmo tempo. O nível de complexidade dos desafios modernos ultrapassa de forma absoluta a capacidade de processamento que qualquer cérebro individual possui. Mesmo o cara mais genial da empresa. Por mais genial e treinado que ele seja, como indivíduos isolados, nós só podemos ir até certo ponto. Tentar resolver um problema multidisciplinar sozinho é a garantia matemática de que a sua solução nunca vai atingir a maturidade necessária. Ela vai nascer manca. Cara, é o cenário clássico que a gente vê acontecer o tempo inteiro nos escritórios. E até em projetos pessoais, né? Nossa, o tempo todo. Quantas vezes a gente segura um projeto no rascunho por semanas a fio?
Você deixa aquela proposta de campanha ou um planejamento estratégico super complexo escondido numa pastinha oculta lá na área de trabalho do computador. Projeto final versão 7, agora vai. Exato, e a gente fica ruminando aquilo na cabeça, não é? Ajustando uma vírgula aqui, mudando o tom de um parágrafo ali, sempre tentando prever todas as possíveis críticas dos outros. E por que a gente faz isso? Porque existe um conforto psicológico enorme em deixar a ideia habitando apenas a nossa própria mente. Lá dentro, nós controlamos todas as variáveis. E esse conforto é justamente o maior sintoma desse gargalo. Porque na nossa cabeça, o ambiente é sempre perfeitamente simulado a nosso favor. O mundo ideal. A ideia nunca sofre atrito. O cliente sempre diz sim, o mercado sempre acha o produto fantástico, a logística não vai atrasar, não chove no dia do evento. Tudo funciona perfeitamente. Tudo funciona. Mas essa ruminação estéril não move o ponteiro da realidade, né? Para romper esse limite biológico que as fontes citam, a ação que se torna obrigatória é o ato de aplicar o pensamento. Aplicar. Eles até usam isso em letras maiúsculas no texto, certo? Aplicar. Sim, aplicar. E dentro do contexto dessa mecânica, aplicar tem um significado muito específico. Não é implementar o projeto final lá no mercado e dar o assunto por encerrado. Tá, e o que é então? Aplicar significa exteriorizar o raciocínio. É pegar tudo aquilo que foi estruturado mentalmente, aquele alicerce, e expor para o mundo através de um processo de comunicação transparente. É o segundo fio da corda. Eu gosto muito de comparar esse momento de exteriorização com a criação de um software, um programa de computador. Ah, boa! Como funciona isso? Imagina um programador lá digitando o código e rodando o programa no seu próprio computador, num ambiente protegido de teste local. O famoso "na minha máquina funciona". Exatamente o "na minha máquina funciona". Lá tudo roda maravilhosamente bem. Os menus carregam super rápido, não tem nenhuma tela de erro azul, a jornada do usuário parece fluida e maravilhosa. É a ilusão de perfeição absoluta da mente individual. Certo. Mas aplicar a ideia, exteriorizar de fato a comunicação, é o equivalente a apertar o botão de lançar esse software no mundo real para usuários reais e imprevisíveis. E o mundo real, a gente sabe, é um ecossistema completamente caótico, é onde os usuários ignoram as instruções, tentam clicar em 3 botões ao mesmo tempo, Apagam arquivos que não deveriam. a conexão de internet do nada cai e os servidores entram em colapso. É o momento do impacto. O lançamento no mundo real inevitavelmente vai revelar problemas crônicos. O código vai quebrar. E é por isso que o ato de comunicar a nossa ideia recém-nascida, de tirar ela do rascunho impecável e mostrar para os colegas de equipe ou para o cliente, é essencialmente um lançamento doloroso. Exige uma dose imensa de vulnerabilidade, né? Gigante. A gente é forçado a abrir mão daquela fantasia reconfortante de que somos brilhantes e infalíveis, porque de repente precisamos lidar com os defeitos que a realidade escancara na nossa cara. E dói, viu? Dói ter a sua lógica questionada e perceber falhas no seu código mental. Dói muito. Mas esse atrito é a própria essência da evolução. As notas batem muito nessa tecla. A dor de encontrar os defeitos é o preço da inovação funcional. Não tem atalho. Não tem. Esses contratempos, os chamados bugs desse software mental da sua analogia, eles são absolutamente necessários. O bug não é um erro do processo, ele é o objetivo do processo. Exato. Quando a ideia sofre desgaste e quebra ao encontrar o mundo real, é o exato instante em que ela deixa de ser uma teoria puramente acadêmica, sabe? Uma coisa de laboratório, e passa a se moldar às variáveis pragmáticas da vida real. Ela ganha casca. Ela ganha casca. E mais do que isso, ao externalizar o código e comunicar as premissas, a gente abre as portas para que outras mentes possam auditar o raciocínio. A vulnerabilidade de comunicar um pensamento ainda incompleto não é uma falha de competência da sua parte. Não é atestado de burrice. De jeito nenhum. É o único mecanismo disponível para convocar auditoria e ajuda externa. Perfeito. Lançar o software e tomar ciência de onde o código está capengando é a primeira grande batalha vencida contra o nosso próprio ego. É admitir que precisa de ajuda. Uhum. Mas ter consciência de que algo possui falhas
não é o mesmo que possuir a cura mágica para essas falhas, certo? Com certeza. O diagnóstico não é o tratamento. Exato. Saber é que a conexão caiu não reescreve o banco de dados. Então, uma vez que a gente passa por essa aprovação de vulnerabilidade, o que acontece a seguir no modelo das fontes? Como nós ativamos o terceiro fio da corda, a colaboração, para pegar essa ideia externalizada e transformar em algo revolucionário. É aí que a gente entra no território do estágio final. A síntese coletiva. Síntese coletiva. Isso. As fontes enfatizam muito a necessidade de buscar fontes além de nós mesmos. Ao buscarmos ativamente a intervenção de perspectivas alheias, nós trazemos diferentes vivências à tona e aplicamos todas simultaneamente na mesma equação. É a etapa da mistura. Exato. Estudos mostram que nós sintetizamos e avançamos muito melhor como um grupo ou coletivo do que no isolamento. Isso porque um grupo engajado tem naturalmente um repertório de modelos mentais bem mais variado. E eles conseguem ver os pontos cegos uns dos outros, né? Precisamente. É a habilidade de iluminar pontos cegos de forma cruzada. O indivíduo sozinho não consegue enxergar a própria nuca. Boa imagem. Mas um círculo de pessoas enxerga o grupo inteiro em 360 graus. Eles chamam isso de criar um processo de mistura e combinação que nos leva ao melhor pensamento de todos. O melhor pensamento de todos. É, uma dinâmica rigorosa de misturar e fundir conhecimentos. Mas, pera, essa noção de misturar e fundir é crucial, só que a gente precisa delimitar muito bem o que ela significa na prática para não cairmos numa das armadilhas corporativas mais destrutivas. Como assim? Porque, veja bem, colaboração é uma palavra muito bonita. Todo gestor adora, mas existem dois tipos radicalmente diferentes de colaboração acontecendo nos escritórios todos os dias. E como você diferencia os dois? Para entender a diferença, imagina a dinâmica de uma salada e a dinâmica de um bolo. Salada e bolo. Ok, estou ouvindo. Pensa numa salada comum. Você adiciona tomate, alface e cebola dentro da mesma tigela. Eles estão ali, dividindo o mesmo espaço físico, fazem parte do mesmo pedido no cardápio, mas preservam intactas as suas identidades originais. O tomate nunca deixa de ser um tomate. Se no final da refeição alguém quiser, é perfeitamente possível pegar um garfo e separar o tomate, a cebola e a alface, devolvendo cada um para o seu cantinho no prato. Dá para isolar de novo. Trazendo isso para a nossa rotina, isso representa aquela reunião burocrática clássica, onde as pessoas apenas depositam opiniões isoladas na mesa, o departamento financeiro aponta os cortes de custo e cruza os braços, o marketing entrega uma análise de tendências e sai da sala. A engenharia mostra os limites do produto. Já acabou. No fim, o projeto não é inovador de verdade. Ele é um Frankenstein corporativo. Uma colcha de retalhos onde as opiniões independentes foram simplesmente grampeadas umas nas outras. Isso é a salada. Faz muito sentido. E o bolo? O bolo obedece a leis da física e da química completamente diferentes. Na massa de um bolo, você mistura ingredientes como farinha, ovos crus, açúcar e fermento. Você coloca essa mistura no forno e submete os ingredientes a um calor intenso. Que causa uma reação. Uma reação química em cadeia. O resultado que sai do forno é algo intrínseca e estruturalmente novo. As partes originais se fundiram de maneira irrevogável para gerar uma terceira substância. Nossa, verdade, é impossível ir até um bolo já assado e tentar extrair o ovo cru de volta com uma colher. Não tem mais ovo ali, tem bolo. Exatamente. A colaboração verdadeira e criativa, segundo as fontes, ela precisa operar na dinâmica do bolo assado e não da salada mista. E os textos validam demais essa sua analogia. O verbo exato que eles usam para descrever esse estágio final é sintetizar. Sintetizar. Isso. A verdadeira colaboração não é um inventário pacífico de opiniões divergentes, onde cada um fala a sua parte, bate o ponto e vai embora. Sintetizar é um processo alquímico rigoroso e muitas vezes barulhento, viu? Barulhento no sentido de ter embate? Sim. E o que garante que essa reação química de fusão aconteça é justamente o equivalente ao calor do forno na sua metáfora do bolo.
E o que seria o combustível desse calor quando a gente está lidando com pessoas e ideias numa sala de reunião? O calor do forno é a presença deliberada do atrito construtivo. Atrito construtivo. É o debate rigoroso e fundamentado, a auditoria honesta por pares. É a coragem de um coletivo de pegar aquela ideia original que você foi vulnerável o suficiente para apresentar para o grupo e submetê-la a testes de estresse pesados. Apontando os furos, exigindo melhorias lógicas. Tudo isso, claro, sem ataques pessoais. Quando a ideia passa por esse forno do escrutínio, as visões divergentes começam a se fundir de maneira orgânica. O engenheiro não impõe apenas uma limitação para barrar o projeto, ele trabalha junto com o designer para que aquela limitação técnica vire uma vantagem estética inovadora. Cara, é aí que a mágica acontece. A síntese obriga as premissas originais a evoluírem, né? Exato. É esse processo que pega aquele seu rascunho falho, cheio de bugs, e eleva para um patamar de inovação que você sozinho jamais conseguiria atingir trancado na sua sala. Por mais tempo que você tivesse disponível. Mesmo que tivesse 10 anos, não ia chegar lá. Isso exige uma maturidade brutal de todo mundo na equipe, não é? A gente precisa abandonar a necessidade instintiva de proteger as nossas ideias como se fossem filhos perfeitos ou troféus de genialidade inquestionável. É desapegar mesmo. Passar a oferecê-las simplesmente como matéria-prima inicial, sujeita ao fogo cruzado do forno. Precisamente, ao submeter a ideia ao calor do atrito colaborativo, nós alcançamos o que o texto define como o estado do melhor pensamento de todos. Uma condição de altíssima clareza e aplicabilidade prática. O bolo assado e perfeito. O bolo pronto. É a coroação de todo o processo da corda trançada. A interdependência dessa arquitetura mental é incrível. E para a gente amarrar tudo e ver o panorama completo da nossa jornada de hoje, acho que vale muito a pena recapitularmos o mapa desse território. Bora! A gente começou desmistificando o isolamento e focando no núcleo central da corda. O primeiro fio, que é o pensamento crítico profundo. A etapa solitária de filtrar dados maciços e gerar aquele sentido lógico. Construir as vigas de aço da argumentação. Exato. Mas logo a gente compreendeu que permanecer no conforto desse porão invisível é se tornar refém da nossa própria limitação neural. É o gargalo cognitivo. O que, naturalmente, obriga a gente a buscar uma rota de fuga. E essa rota de fuga é o segundo fio da corda. O ato de comunicar e exteriorizar. A gente precisa ter a coragem de lançar o software para o mundo e aceitar a vulnerabilidade de ver o mundo real testando as fragilidades e os bugs do nosso raciocínio. Quebrando aquela ilusão de que a ideia original é impecável. Isso aí. E preparando, assim, o terreno para a etapa final, ancorada pelo terceiro fio, que é levar essa ideia exposta para a arena da colaboração sintética. É o momento em que a gente ativa o atrito construtivo. Fornecendo o calor do forno para assar o bolo coletivo. Exatamente. As perspectivas se cruzam, as áreas se integram e a ideia original sofre mutações incríveis. Ela atinge uma excelência que nenhum de nós atingiria separadamente. A relevância prática de entender esse modelo hoje em dia é gigantesca para o pessoal que está acompanhando a gente. Em um mundo moderno, com desafios cuja complexidade, sei lá, dobra a cada ano, a inteligência que não se expõe ao risco do compartilhamento rápido é apenas desperdício intelectual. A vulnerabilidade de abrir mão do orgulho e compartilhar processos inacabados se revela como o verdadeiro motor de qualquer avanço. Sim, a infraestrutura do progresso. O que, consequentemente, abre margem para um questionamento enorme sobre como a maioria de nós conduz as próprias rotinas, né? E essa é a provocação que eu quero deixar para quem está nos acompanhando refletir durante essa semana. Para todo mundo olhar de forma mais analítica para as próprias gavetas e para as pastas ocultas do computador. O papel do medo paralisante nisso tudo. Exatamente. Se a nossa exploração de hoje demonstra categoricamente que a resolução de problemas excepcionais, aquele estado do melhor pensamento de todos, só surge de verdade quando a gente expõe o nosso raciocínio para a contribuição alheia, será que o nosso pavor contemporâneo de sermos julgados não se tornou o maior inimigo silencioso da verdadeira inovação? É uma pergunta pesada. Ou pior ainda,
Será que o medo mesquinho, quase paranoico, de termos as nossas grandes ideias roubadas por um colega de trabalho não está matando o potencial de equipes inteiras? Com certeza está. Quantas ideias estão trancadas agora, né? Pois é. Imagina quantas soluções brilhantes, ainda em fase embrionária, que seriam capazes de salvar departamentos em colapso ou criar produtos revolucionários, estão sendo desperdiçadas no silêncio agora mesmo. Apenas ruminando na cabeça de alguém. Enclausuradas pelo simples receio de colocar o código imperfeito na tela para todo mundo ver. Aquele gênio mitológico trancado no laboratório às 3 da manhã definitivamente não é o herói salvador do mundo atual. Não mesmo. Muitas vezes, ele é só alguém que tem muito talento, mas que ainda não encontrou a coragem visceral de acender as luzes, escancarar a porta e convidar a vizinhança inteira para consertar o software quebrado dele. É como dizem, um avanço extraordinário não acontece por trás de muros altos. A inteligência e a criatividade só encontram sua força máxima quando a ideia é solta na arena pública para receber oxigênio. O isolamento sufoca. E com essa perspectiva sobre a coragem da colaboração aberta, a gente encerra a nossa análise de hoje. Continuem examinando as próprias certezas, pessoal. Não deixem o medo impedir os lançamentos de software das vidas de vocês. E, sobretudo, garantam que as ideias cheguem vivas ao mundo lá fora. Até a nossa próxima exploração.